Então, iniciando a nossa apresentação do nosso projeto final da disciplina de Fundamentos de Inteligência Artificial, da professora Mariana Furuncho. Meu nome é Marina e eu estou aqui com a Jaice também. Então, o nosso trabalho é Estratégia de Vendas na Lógica Fuzzy. Nós vamos passar aqui na reunião por 5 tópicos, então a introdução, a Lógica Fuzzy, desenvolvimento do projeto, nossos resultados e a nossa conclusão. Falando então primeiramente da nossa introdução do projeto, nós queremos, né, atingir a área de vendas, então nós vamos fazer essa aplicação da lógica fuzzy para a tomada de decisão no processo da forma de contato com que nós entramos com os nossos clientes para fazer essa venda do produto. Claro que o processo de vendas, ele traz esse vínculo de empresa e cliente, então a gente sempre precisa dessa assertividade na hora de fazer o contato com o cliente para que a gente possa reverter a nossa venda. Considerando os seguintes aspectos, nós vamos entrar com as variáveis de entrada na nossa lógica fuzzy, o ano de fundação da empresa do cliente, quantidade de funcionários da empresa do cliente, quantidade de itens a serem vendidos e o valor total da compra. E como resposta, como já mencionei, nós queremos a nossa melhor forma de contato com o cliente, seja por e-mail, WhatsApp ou ligação telefônica. Na nossa lógica, explicando um pouquinho sobre a lógica fuzzy, então ela é uma lógica nebulosa ou difusa, que também é conhecida. A lógica fuzzy ela começou a ser conhecida em 1965 por Loftus-Zed, e ela é uma técnica na área de inteligência computacional que nos permite a programação de modelos que contenham um grau de incerteza ou imprecisão. Então, ela traz essas características muito fortes do nosso mundo real, trazendo muito perto também do nosso raciocínio humano. Então, ela consegue obter resultados satisfatórios por esse motivo, por esse motivo, porque ela não desconsidera incertezas e nem imprecisões do modelo. Como exemplo de uma frase aqui para a gente trazer, concluímos que o aluno A é inteligente por conseguir boas notas na faculdade, sendo uma média aí de 8 as notas do aluno. Então, ao passar pela verificação de grau de verdade da frase, nós podemos concluir que não há incerteza sobre a nota do aluno, pois a nota é superior à média estabelecida, então ele seria um aluno inteligente. Porém, quando falamos o termo inteligente, nós já temos essa incerteza do significado aplicado à palavra inteligente. Então, isso seria um caso de possível aplicação para a lógica fuzzy. Como nós falamos, o modelo de lógica fuzzy, ele tem as funções são mapeadas em um valor escalar de um número limitado a 0 a 1, então indicando o grau de pertinência desse valor do conjunto total. Quando nós temos o nosso sinal entrando na nossa fusificação, cada valor de entrada é aplicado, então ele retorna o grau de pertinência entre 0 e 1, sendo 1 indicando o valor contempla o conjunto, ou 0 significa que o valor não pertence a esse conjunto. Passando para as regras, nas regras são fornecidas pelo nosso especialista, então podemos ser variáveis linguísticas, conexões lógicas ou implicações, e na nossa interferência serão onde as regras são aplicadas às nossas entradas. Então, elas vão fazer todas as combinações, trazendo para a nossa desfusificação do nosso sinal, fazendo também a conversão final do nosso projeto na nossa forma de contato, se por WhatsApp, e-mail ou ligação telefônica. As funções de pertinência são também definidas por nós, então o nosso objetivo é realizar a comunicação de um valor ou de uma variável linguística no nosso conjunto fuzzy. Nós vamos utilizar no modelo trapezoidal, então com esse formato nós temos a presença de descontinuidades ao longo desse processo, e na forma triangular, onde não temos descontinuidade entre a mudança do crescimento da função. Agora eu passo a palavra a Joyce para o nosso desenvolvimento do projeto. Oi, obrigada. Como a Marina comentou, meu nome é Joyce e agora eu vou falar um pouco do desenvolvimento do projeto. Bom, agora na nossa parte prática, a gente, como já foi comentado, nós vamos utilizar o Fuzzy para a estratégia de vendas de empresa. Então, esse processo visa descobrir qual é a melhor forma de contato com o cliente. Então, seja ele por WhatsApp, e-mail ou por ligação telefônica. Pode passar.
Isso. Para o desenvolvimento do projeto, nós vamos utilizar o software MATLAB com a Toolbox Fuzzy Logic. Ela é uma toolbox de fácil utilização, porque ela tem visuais gráficos, facilitando o contato entre o usuário e o software. As nossas variáveis de entrada, como a Mari comentou, vão ser 4. Então, será ano de inauguração da empresa, tamanho da empresa, número de itens adquiridos e valor da compra. Aqui na nossa primeira tela, nós podemos verificar o ano de inauguração com o range de 1960 a 2020. Dividimos ele em 3 parâmetros, antigo, intermediário e nova. Então, se a empresa foi inaugurada entre 1960 e 1980, ela é antiga, entre 1980 e 2000, ela é intermediária, e entre 2000 e 2020, ela é nova. Indo para o tamanho da empresa, nós temos o range entre 0 e 1.000 funcionários, que também dividimos em 3 parâmetros de uma forma triangular. Então, de 0 a 100 funcionários é uma empresa pequena, de 100 a 500 é uma empresa de tamanho médio, e de 500 até 1.000 ela é uma empresa de tamanho grande. Para as próximas 2 variáveis de entrada, a primeira é a quantidade de itens adquiridos. Nesse caso, nós dividimos em 5 parâmetros. Então, entre 0 e 2 itens adquiridos foi uma compra baixa, entre 2 e 4, médio-baixo, 4 e 6, médio, 6 a 8, médio-alto, e de 8 a 10, alto. Por último, o valor da compra, nesse caso nós fizemos parâmetros trapezoidais, e com um range de 280 a 10.000. Então, de 280 até 400 é uma compra barata, de até 4.000 é uma compra barata, de 2.700 até 6.900 é uma compra de valor médio, e de 5.887 até 10.000 é uma compra de valor alto. Assim como as variáveis de entrada, as variáveis de saída também são apresentadas de formas gráficas. Então, nesse caso, nós limitamos o range de saída entre 0 e 1.000, com os parâmetros WhatsApp, e-mail e telefone. De 0 a 300, o parâmetro a ser utilizado é o WhatsApp. De 300 a 650, a estratégia é e-mail. E de 650 até 10.000, a estratégia é telefone. As estratégias são alcançadas por meio das as regras que utilizamos no processo de fuzzy. Nesse caso, nós utilizamos 5 regras para o fuzzy. Aqui nós podemos verificar como ocorre o processo de desfusificação. Então, as 4 primeiras colunas são as nossas variáveis de entrada e a quinta e última coluna é a nossa variável de saída. Na parte de baixo do MATLAB tem um input. Se você coloca as variáveis de entrada separadas por ponto e vírgula, no final você vai ter o valor de saída. No nosso exemplo, nós utilizamos 1990 como ano de inauguração da empresa, 500 como número de funcionário, 5.5 como número de itens adquiridos e 5.000 como valor da compra. E podemos verificar que após o processo de fusificação, nós tivemos um valor de 500. Aqui nós temos uma tabela para poder verificar onde esse valor de 500 se encaixa. Então, se o valor depois da desclassificação estiver entre 0 e 300, a estratégia seria o WhatsApp. Entre 300 e 650 seria o e-mail, e 650 a 1.000 o telefone. Como nesse caso foi 500, a estratégia a ser utilizada por essa empresa será o e-mail. E agora, fazendo a conclusão do nosso projeto, então, o nosso objetivo foi apresentar os conceitos teóricos e a aplicação prática para a lógica fuzzy. No conhecimento, os nossos objetivos foram dados históricos, enquanto conhecimento subjetivo representa a informação linguística, que, em geral, é muito difícil de quantificar utilizando a matemática, né? Então, por isso, optamos pela lógica fuzzy, e verificou que a lógica fuzzy atendeu todas as estratégias propostas, podendo ser utilizada como estratégia de vendas, onde prevê, dentro de parâmetros, as melhores estratégias de contato com o cliente, seja e-mail, WhatsApp ou telefone. Na nossa parte prática, nós vimos que o fuzzy é bem utilizado, pode ser utilizado não só por pessoas que têm conhecimento dentro da área de computação, mas também como usuários que estão aprendendo a simplesmente utilizar estratégias diferentes na computação para alcançar objetivos na empresa. Esse foi o nosso trabalho, agradecemos a preferência e a atenção.